Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Sabesp, uma empresa de saneamento, um setor de crescimento perene, mas um crescimento aí mais comedido, mais conservador. Então vamos lá, sem se estender muito, entrando naquela dinâmica de análises mais rápidas, né pessoal? Então eu separei aqui a apresentação institucional, que eu acho que fica melhor para mostrar para vocês. A Sabesp é enorme, tá? Ela já tem mais de 50 anos. Apresentação institucional. É muito interessante que eu vi aqui, eu não tinha nunca dado uma olhada assim, de uma maneira mais detalhada. É claro que a apresentação institucional é um pouquinho mais resumida, mas eu nunca tinha parado para olhar com calma a Sabesp. E ela é a empresa que tem a segunda maior receita de saneamento do mundo. Isso daqui é muito interessante, tá, pessoal? Isso agora isso aqui foi de maio de 2023, tá, essa pesquisa. Então, muito interessante isso. E depois a gente vai ver adiante. A Sabesp ela tem um valor de mercado absurdamente alto, de mais de 50 bilhões de reais. É um valor alto. Claro que a gente está num setor consistente, setor considerado setor perene, que são contratos muito longínquos, né, de 50 anos, 30 anos, 40 anos. Então tem uma consistência grande, o pessoal gosta muito dessas empresas por conta de dividendos, porém ela não tem uma distribuição de lucros alto, tá, frente ao lucro, que é o indicador de payout. Mas tirando isso de lado, ela é uma empresa bem legal, tá? É uma empresa de baixo risco de crédito, porque é global, né? A presença muito forte, a gente vê receita em termos de comparação com outras empresas do mundo. É um foco em São Paulo, né? Então, é uma cidade aí que tem um maior PIB, então tem uma possibilidade de reajustes, de repente em nível um pouquinho mais alto do que em outros estados, outros municípios. A gente vê que tem uma cobertura aqui de água muito grande, tá? 98%. E de esgoto ainda menor. Todas essas empresas de saneamento costumam ter uma cobertura de esgoto menor. Mas a gente vê que ela está até num nível alto, tá, de cobertura de esgoto, 93%. Tem outros indicadores aí, quantidade de litros por dia, ligação, extensão da rede e tal. A gente vê que a extensão da rede de esgoto ainda é bem pequenininha, está aqui no cantinho, 63 quilômetros, né, quase 64 mil quilômetros. Enfim, vamos lá. Aqui falando, ela tem, aqui está falando payout, né? Só 25%, 27% de payout. Essas empresas, apesar do pessoal gostar muito do setor perene, não costuma ter um payout alto. Estava até olhando ainda há pouco da Sanepar. Sanepar tem um valor de mercado muito inferior à Sabesp, tá? Eu não sabia que tinha um valor de mercado tão grande assim a Sabesp. Cerca de 8 bi, enquanto a Sabesp tem 50 bi. Mas o payout é bem próximo. A Sanepar ainda distribui um pouquinho mais, tá? Em alguns períodos já chegou a distribuir mais de 30%. Mas o pessoal gosta de olhar muito por conta de dividend yield, dividendo, e não é o melhor indicador para a gente analisar se é uma empresa que distribui bons dividendos. Mas é claro que a Sabesp caberia tranquilamente numa carteira diversificada abaixo do preço justo, tá? Então não é em qualquer preço. Um problema aí que o pessoal não gosta muito é que ela tem uma participação muito relevante aqui do governo de São Paulo. Então em alguns momentos eles podem travar aí, por conta de questões políticas, revisões, reajustes, depois a gente vai ver mais adiante, 57 bilhões, tá? Quase 58 bilhões de valor de mercado que tinha. Depois a gente vai ver adiante, tem 3 formas de reajustar o valor da tarifa no setor de saneamento. Aqui mostrando como é que é a estrutura, mais ou menos, né? Então a gente tem alguns segmentos aí, enfim, presidência. Aqui não é tão relevante para a gente, mas para a gente entender. A questão de novos negócios aí por conta agora do marco de saneamento, transformação digital, captar aí receita de formas rápidas também, enfim. Para a gestão. Enfim, aqui mostrando um pouquinho como é que é a base de faturamento. A gente vê que é mais ou menos a mesma coisa, né? Tanto água quanto esgoto, o foco grande em residencial, parte comercial também, e o resto aí bem pulverizado. A receita de água a mesma coisa, ó. É residencial, que é o volume, aqui é a receita. Comercial, esgoto também. Aqui na receita ainda sobe um pouquinho mais, né? A questão industrial, setor, parte pública, enfim. O que eu falei dos contratos, por isso que ela tem uma estabilidade muito grande, é muito previsível quando a gente calcula o valuation dessas empresas aí perenes, porque os contratos são muito longos, a gente vê que os vencidos aqui, 0,1% da receita em um município, a tendência é eles conseguirem renovar através de um processo licitatório, né, porque já tem uma expertise no local, tem um lobby, bem ou mal, a gente sabe que tem um lobby ainda mais, tem uma participação relevante do governo de São Paulo, tá, de vencimento de 0 a 5 anos, 1,8%, então a gente vê que os vencimentos são muito dilatados, ó, chega a 40 anos aqui. Um foco maior aqui na capital, São Paulo, e o resto é bem pulverizado. Mas a capital deve ser da onde vem o grosso da receita, a porcentagem da receita. Aqui mostrando um pouquinho do marco do saneamento. O marco regulatório, basicamente, ele vai permitir que essas empresas aí consigam ir para outros
estados, outros municípios fora da região de origem, né? Mas eles têm algumas metas também. Vai abrir mais abrangência, competitividade, mas vão ter um pouquinho mais de metas, né? Na teoria é isso. Então, a tendência é aumentar a população com esgoto. A gente viu que em São Paulo, a Sabesp tem uma população com esgoto até grande, tá? E população com água também. Isso aqui é até 2033. Então vai ter aí algumas metas, alguns contratos específicos, né? Riscos, cobertura, enfim. Aqui mostrando como é que funciona a parte de revisão tarifária. Então eles têm um fator aqui, né? Esse fator aqui é muito específico, e geralmente dessas agências regulatórias, como a Agência Nacional de Águas, que a gente está vendo aqui, de saneamento. O custo de capital, que seria o custo da dívida, o custo do patrimônio, né? Patrimônio dos sócios, patrimônio líquido. Então eles fazem uma ponderação e chega no custo médio ponderado de capital, que é o WACC, usa aí a base regulatória de contratos, né? Então tem essa revisão tarifária ordinária, que é comum, e tem a extraordinária. Extraordinária é quando ocorre algum evento que pode influenciar muito, como Covid, né, algum corte político, e aí você pode fazer uma revisão sem data pré-definida. A ordinária, normalmente, acho que está falando aqui adiante, né? É a cada 4 anos, não é isso? É a cada 4 anos a ordinária, tá? Mais ou menos. A extraordinária, que não está aqui, a revisão tarifária extraordinária, é só se tiver algum efeito muito relevante, que aconteceu aqui em 2023, não sei exatamente qual foi. E tem as revisões anuais. Essas revisões anuais normalmente usam um indicador aí de inflação, ou indicador de câmbio, alguma coisa que possa estar relacionada ao setor, de repente custo aí de capex para esses projetos de expansão aí na parte de esgoto, de água, enfim. Isso daí pode influenciar. Mas as revisões, diferentes das revisões dos reajustes anuais, né? Reajuste anual é uma coisa, né? Reajuste tarifário anual chegou aqui em 6,44%. Mas as revisões, elas seguem algumas metas que a empresa tem que atingir, né? E aí tá aqui, eles destrincham até bem aqui os cálculos, o fator, esses reajustes, bem interessante, tá? Isso aqui é do reajuste anual. Da revisão tarifária, a gente vê que tem um fator até um pouquinho mais alto. Aqui mostrando como é que é as operações de água, esgoto e tal. A gente vê que tem mais ligação de água do que ligação de esgoto. E aqui tem a diferença também, ligação total e ligação ativa. Por que tem essa diferença? Porque às vezes você faz uma ligação em determinado lugar e não tem ainda moradia suficiente, os prédios ainda não estão ativos, né, construções, empreendimentos. Por isso que tem mais ligação total do que ligação ativa. Mas efetivamente o que receita para a empresa são as ligações ativas. Tá? Então aqui teve um custo para fazer essa infraestrutura, essas ligações totais. Mas que ainda não está receitando. Às vezes a empresa está no projeto de expansão também e ainda não está receitando. Só para vocês entenderem. A gente vê que ela tem um plano de investimento bem grande, tá? É até de acordo com o valor de mercado da companhia, né? 47 bi de 2024 a 2028. Por ano aí cerca de 9 bi, mais ou menos, né? 10 bi. Agora 2024, 8 bi. Mas 2025 vai entrar uma pancada, tá? 11 bi. A gente vê que boa parte aqui de melhoria de eficiência, mas a expansão de sistemas em 2025 é bem interessante, tá? Mas isso aqui possivelmente por conta desse marco do saneamento aí que influenciou bastante. Então a gente vê que vai entrar um capex pesado. Ela já não tem um payout alto, tá? A Sanepar eu acho até mais comedida nessa questão aí de investimento, tá? De relação lucro e investimento. Mas a gente vê que essa Sabesp vai crescer bastante e provavelmente isso daí vai influenciar nos dividendos futuros, tá? Tive aqui índice de cobertura aqui de água super tranquilo, né? A tendência ficar. E de esgoto subir aí, parece até que está meio fora de escala, mas já tem uma cobertura alta. Mas esses investimentos possivelmente para melhorar principalmente esgoto, né? Aqui a dívida por contrato. A gente vê que, por contrato e moeda, né? A gente vê que tem boa parte internacional, porque é uma empresa que tem uma receita aí, segunda maior do mundo, né? Que a gente vê de saneamento. Então eles acabam pegando, tem muita debênture emitida. Eles têm uma dívida consideravelmente alta, tá? Cerca aí de... Aqui está a dívida total, não, aqui está por ano. Depois aqui no próximo indicador a gente vai ver. Boa parte atrelada a CDI, PCA, então a dívida aí de custo que está pesando agora por conta da Selic em alta, né? Então acaba levando a CDI. Porém, a gente vê que teoricamente esse custo aí fica em linha com a receita da companhia, a empresa tende a reajustar acima aí do CDI, né? Então consegue ter um alfazinho. Aqui mostrando a receita, a empresa teve um salto aí de receita nos últimos anos, bem interessante, tá?
2020 acabou ficando fora da curva, né? Tendo uma quedinha, mas por conta de pandemia. E tem uma margem operacional bem alta, né? Até subiu relativamente bem aqui em primeiro tri, já tinha subido em 2023 também, 2022, 2021, acho que ainda sofrendo aí da pandemia, talvez. Mas eles estão botando aqui margem EBITDA sem construção, né? Porque eles têm aí o peso de capex e tal. E aqui o payout, né? A gente vê aqui que o payout, até os dividendos, a gente vê que mais ou menos em linha, não sobe muito esse payout, dividendo da empresa. A gente vê que o número de ações em circulação também não, a empresa poderia fazer pelo menos recompra de ação. Então a gente vê que provavelmente o governo do estado influencia bastante aqui. Não aumenta muito o dividendo, não faz recompra de ação, né, influencia um pouquinho no governo. Então não tem uma geração de valor aí de aumento de dividendo ao longo do tempo consistente, porque a gente não vê o lucro subindo tanto, assim, né, até subiu aqui de 2021 para 2022, mas 2023, mais ou menos assim no padrão próximo aqui de 2019. Então, por mais que a receita tenha saltado, tem uma margem interessante, né, essa aqui é a margem ajustada, o EBITDA também é ajustado, a gente vê que o lucro não sobe tanto, então o payout acaba que, se mantendo nesse patamar, os dividendos vão continuar na mesma proporção, subindo sem tanto reajuste ao longo do tempo, né? Porque o número de ações continua o mesmo, né? Pelo menos a empresa não faz emissões constantes, né? É um sinal interessante. A alavancagem, é bom olhar aqui pela dívida líquida sobre EBITDA, né? A gente vê que está em níveis tranquilos, mas a empresa tem uma dívida bem alta, né? Aqui tem a dívida total. Então a dívida total quase 23 bi. Mas aqui tem o EBITDA, né? O EBITDA 10 bi, ok. E aqui a dívida líquida sobre EBITDA ajustado, então 15 bi, tranquilo, né? Lembrando que é uma dívida teoricamente de custo baixo, né? Uma empresa de valor de mercado alto, com receita, a segunda maior receita global, então super tranquilo, nota de crédito alta também. Mostrando sobre os mananciais, influencia, né, na distribuição, influencia nas metas, né, do abastecimento da empresa. A gente vê que por enquanto está tranquilo, o manancial já foi pior, né, em 2013, bem pior, a gente está até comparando aqui. Então, aqui mostrando aqui por alguns repositórios, né, de armazenar. E essa daí foi a apresentação da Sabesp, né? Então, pessoal, o vídeo foi aquele estilo, mais curtinho. Acho que deu pra gente fazer um overview aí mais rápido. Espero que eu possa ter agradado. Peço para vocês deixarem like, seguir nosso canal. Se tiverem interesse no nosso serviço, o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.